está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Ei, criançada, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 16 de março de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje os nossos debatedores, a missionária Roberta Félix, é a nossa menina da mesa de hoje, da Assembleia de Deus em Campo Grande, o pastor Rômulo Rodrigues, da Igreja Maranata de Caxias, pastor Paulo Albuquerque, da Igreja Batista Memorial, também de Duque de Caxias. Alô, Baixada Fluminense, muito bem representada no nosso programa. Aliás, um abraço para todo mundo dessa Baixada querida, sofrida, hein? Baixada querida, mais sofrida, a nossa Baixada Fluminense. Também aqui à mesa com a gente o reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça. Muito bom ter você, ouvinte amado, com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje, que afinal de contas, nós vamos falar aqui sobre alguns assuntos da mais alta importância, assuntos que têm a ver com o nosso dia, com o nosso tema, com a nossa vida, assunto daqueles que são cidadãos do céu, mas também são cidadãos da terra e precisam exercer essa sua cidadania. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22:6. Quando um filho se desvia dos caminhos do Senhor, a responsabilidade é, na sua opinião, quando um filho se desvia dos caminhos do Senhor, a responsabilidade é dos pais que não ensinaram? É dos filhos que não aprenderam? Ou podem ter outras razões? Amizade, às vezes é uma fase. O que você acha, hein? Há diferença entre ensinar a criança no caminho do Senhor e levar à igreja? Você vê que há diferença nesse aspecto entre ensinar no caminho e levar à igreja? Qual a força do exemplo? Eu quero ouvir a sua opinião aqui no nosso Debate 93 de hoje. Racismo. A Polícia Civil do Rio realiza desde a manhã desta quarta-feira uma operação para combater o crime de racismo no Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Rio Grande do Sul e São Paulo. De acordo com a polícia, a ação tem foco no caso da atriz Thaís Araújo, que foi alvo de comentários racistas em seu perfil do Facebook em outubro de 2015. Tá lembrado disso, né? Uma atriz famosa, conhecida, esposa do Lázaro Ramos, também ator, também bastante conhecido. E aí os policiais tentam cumprir 4 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão. E o tema é racismo. Você já foi alvo de racismo? O Brasil, na sua opinião, ele é racista? Como deve proceder um cristão diante desse assunto? Aborto. A justiça autorizou o aborto em uma menina de 13 anos. Menina de 13 anos. A adolescente, ela foi estuprada em sua própria casa pelo companheiro da mãe. A notícia dá conta de que ela foi estuprada várias vezes. E nesta última vez, ela acabou engravidando. A gestação de 18 semanas foi interrompida e aconteceu aqui no Rio. Numa situação assim, você é contra, você é a favor ou você prefere não responder? Se fosse com você ou com alguém do seu relacionamento, o que você faria? O que diz a Bíblia sobre o tema? E um outro tema que é tema de toda a conversa, que talvez até o final do programa ele caia, né? Super-ministro, o assunto caia, tô falando do assunto, hein? O Brasil espera a decisão. Lula será ou não ministro? Você acha que ele deveria aceitar? Qual sua posição? Favorável, contrário ou indiferente? Que pensa você, ouvinte, sobre esses assuntos? Eu não ia dizer nada, mas eu vou dizer.
É quente, minha gente. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Paulo, começa ouvindo a sua opinião, sempre muito bom tê-lo aqui, além de ministro do Evangelho, também tem uma habilidade grande na área de psicologia, na área da educação. O que está acontecendo? É um problema dos pais, um problema dos filhos, quando a gente lembra tanto do aprendizado quanto desse processo complicado e sofrido que é do desvio. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, querida mesa, queridos colegas, JR, bom dia, povo de Deus que está nos ouvindo. Quando a gente faz essa pergunta sobre de quem é o problema do desvio dos filhos, né? Problema dos pais, problema da família, problema dos filhos, eu entendo que um problema, uma dificuldade, um problema, uma dificuldade, na minha ótica, ela nunca tem um único responsável, né? Então, eu entendo que o desvio de jovens de nossas igrejas hoje, ele é um problema que faz parte, que está relacionado ao desenvolvimento deste jovem enquanto pessoa, mas também está relacionado ao momento histórico no qual este jovem se envolve. Por exemplo, hoje em dia, pessoal de administração, pessoal de marketing, pessoal de gestão, fala das várias diferenças de gerações, a geração X, a geração Y, agora já temos a chamada geração Z ou a geração Beta. Os jovens da atualidade, os jovens da contemporaneidade, eles são filhos de uma geração que é totalmente diferente. São jovens que nasceram, por exemplo, vamos tomar, por exemplo, jovens que nasceram na década de 80 e 90. Né? Esses jovens já nasceram já em pleno avanço tecnológico. Esses jovens nasceram numa época em que o mundo a cada manhã experimentava uma nova descoberta, experimentava um novo avanço. Então essa fase da história vai caracterizar a mentalidade deste jovem. Por exemplo, a minha geração, nós achávamos que ter uma carreira era algo que a gente deveria buscar, uma carreira profissional, uma carreira militar ou uma carreira acadêmica. Os jovens nascidos na década de 80 e 90, eles não estão preocupados com carreiras, eles mudam de emprego como quem muda de camisa, eles consequentemente vão mudar de relacionamentos, e relacionamentos comunitários e relacionamentos como igreja. Então isso é uma questão de época. Esse é um dos fatores. Um outro fator, JR, tem a ver com o desenvolvimento. Desenvolvimento em si daquele jovem, sem considerar a época em que ele nasce. A neurociência diz pra gente que existem fases no desenvolvimento do ser humano que são chamados de janelas da oportunidade. Ou seja, existem momentos em que nós estamos mais propícios cognitivamente, psicologicamente, para aprendermos alguma coisa. Não quer dizer que depois daquela janela eu não aprenderei. Aprenderei, porém com mais dificuldade. Uma fase do aprendizado que aquilo fica mais absorvido. O solo é fértil. O solo, excelente solo palavra. Fértil. O solo é fértil. Então, por exemplo, numa dada época da vida da criança ou do junior, né, ele precisa aprender valores morais, espirituais. Junior é o que, pastor? Junior seria aquele vamos chamar o pré-adolescente. Que hoje seria 10 anos? 10 anos. 10, 11 anos. Entre 10 anos, 12 anos, por exemplo, a criança está entrando numa fase que a gente chama a fase em que ele consegue fazer a reversibilidade cognitiva. O que quer dizer isso? Ele consegue comparar uma coisa com a outra e estabelecer contraste. Então, por exemplo, se eu sou um pai e digo para o meu filho que ele tem que fazer uma coisa certa, mas eu avanço um sinal, eu ando no acostamento, eu falo mal do pastor na minha casa, aquele meu filho começa, até um certo tempo ele aceita tudo isso, mas a um certo tempo ele começa a fazer as comparações, e quando ele está pronto para fazer essas comparações, ele também está pronto para construir as suas próprias crenças. E aí, missionária Roberta, que pensa, querida irmã, sobre esse assunto dentro dessa perspectiva? A Bíblia diz, né, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar,
e mesmo quando for velho não se desviará dele. Quando um filho se desvia dos caminhos do Senhor, a responsabilidade, ela é dos pais, ela é dos filhos ou podem ter outras razões na sua opinião? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia, queridos amigos debatedores e ouvintes. A minha opinião, assim, se equipara um pouco ao do nosso colega que acabou de falar, nosso pastor Paulo. Eu penso que essa responsabilidade, ela é dividida no mínimo em 3 polos, né? Que é o polo da criação, da formação dessa criança por parte dos ensinos recebidos através dos pais. E eu acredito também que existe o polo influência e o polo escolha. Eu acredito que essa criança pode vir a se desviar, sim, por uma falha na criação, por uma falha na transmissão de princípios cristãos dos pais para com essa criança ou com esse filho, adolescente ou jovem, mas acredito também que há uma concorrência muito grande ao que ensinamos aos nossos filhos, que é o polo da influência, tanto como a mídia, como o ensino fora de casa, nas escolas e tantas outras questões. E também existe o polo escolha, né? Que certamente iremos falar mais adiante. Pastor Rômulo, esses 2 polos aí que a pastora colocou, pastora, vão repetir, missionário, o polo escolha e o polo influência. Isso. Quer dizer, são 2 polos além fundamentais, além dos pais. Pastor Rômulo, o que pensa o senhor? Concorda ou discorda? Concordo. Pastor, só dou só uma arrumada nesse microfone do senhor, pedir ajuda a Luciana aqui para nos ajudar. Só enquanto isso, pega esse de lá ou de cá, fica à vontade. Aqui é o seguinte, cada microfone é nosso. É de cada um. Vai lá, pastor, pode falar. Okay. Bom dia. Ok, bom dia, meus irmãos, bom dia os irmãos da mesa. Eu achei muito sensível, muito precisa a colocação dos nossos pastores que nos antecederam e, sem dúvida alguma, esses polos estão presentes nessas questões que a gente está discutindo aqui. Eu estava pensando ainda o seguinte, essa geração de hoje é uma geração muito questionadora, né? Não é uma geração dessas que você dá uma ordem, uma orientação e eles simplesmente batem continência e obedecem ao que você está dizendo. Eles são questionadores dos valores, eles são questionadores na questão da ética, eles são questionadores na questão da fé. Eles são questionadores por natureza, por perfil de geração. Mas eu, assim, dentre tudo que foi colocado, eu fico muito inclinado na questão da escolha, né? Porque não tem jeito, vai chegando uma hora que essa criança, que esse adolescente, que esse ou junior, que esse jovem, ele vai fazendo as suas escolhas. Eu tenho um filho de 19 anos e eu tenho dito para ele o seguinte, olha, daqui para frente cada vez mais as escolhas são suas, eu oriento, eu mostro, porque a gente tem mais experiência de vida, mas a escolha é sua. Então, isso em todos os sentidos, né? Alguns filhos crescem vendo exemplos positivos e fazem escolhas erradas. Outros filhos crescem vendo exemplos negativos e fazem escolhas certas. Não apenas na questão da fé, mas na questão de como vai viver a vida. Você vê filhos vendo o pai dando péssimos exemplos, sendo péssimos pais, péssimos maridos, e esse filho decide ser um pai bom, ser um marido bom. São escolhas, né? E assim por diante. E aí eu acho que isso ameniza, tira o peso de sobre os ombros dos pais de acharem eternamente que são responsáveis por essas escolhas. Eu penso que não. Este assunto aqui, neste assunto, um dos nossos ouvintes, reverendo Edson, diz: esse assunto faz-me lembrar dos filhos do sumo sacerdote Eli, Rofini e Finéias, que cresceram no ambiente sacerdotal, tinham tudo para serem autênticos servos do Senhor, mas a indiferença e negligência do seu pai, a falta de correção, provocou a ira de Deus e o juízo veio sobre os filhos e sobre o sacerdote. A culpa é dos pais, na maioria dos casos, diz aqui um dos nossos ouvintes. JR, bom dia, debatedores, bom dia, amigos ouvintes. Eu gostaria de concordar, né, com o nosso ouvinte, relacionando essa questão,
Porque apesar de existir vários polos, e a gente considerar a questão vários polos, o que a gente percebe, e o ensinamento bíblico ele realmente vai dar isso pra gente, né? A proposta do ensinamento bíblico é exatamente essa, né? De mostrar que quando a gente ensina a criança no caminho em que deve andar, e ela não vai se desviar desse caminho quando a gente busca ensinar, e isso é aquilo que a Bíblia fala, embora a gente tente esvaziar da responsabilidade, ou talvez da culpa relacionada à questão da criação em si, embora a gente tente fazer isso, mas a Bíblia, ela realmente depõe ao contrário. O que a gente precisa entender hoje, né, como o pastor falou, existe uma busca nossa, e talvez da nossa geração, e essa busca talvez tenha atrapalhado na criação, na nossa criação relacionada aos nossos filhos, a busca por realização, a busca por ser bem-sucedido na sociedade, a busca por fazer determinadas coisas, e a gente acumula as tarefas, e a gente, por acumular muitas tarefas, muitas vezes a gente negligencia naquela tarefa que é principal e que é importante para nós. A única tarefa que só eu posso fazer é ser pai das minhas filhas, né? Então essa tarefa, muitas vezes, eu delego a outro, né? E aí a gente delega a escola, delega a vizinho, delega a televisão, delega a igreja nessa tarefa. E essa tarefa, quando eu cumpro essa tarefa, realmente eu acredito que aquilo que a Bíblia fala, e a Bíblia não mente, se cumpre, né? Algumas pessoas já assistiram o filme Corajosos, né? Um filme relacionado à questão de homem, né? Porque a gente normalmente delega a esposa, a mulher, para que ela realmente use a paternidade, a maternidade, né? Então a gente faz isso, então isso eu acho que tem prejudicado muito, e a gente tem visto muitas crianças, né? Muitos filhos distantes da casa do Senhor. Com a gente no programa de hoje também o pastor Josué Valandro Júnior, da Igreja Batista Atitude, pastor. Aqui o nosso ouvinte de Cabo Sul, o Valmir, dizendo: tem que seguir o que está escrito, ensinar o filho no caminho e ser exemplo, mas ainda assim, quando eles se tornam adultos, eles são responsáveis por suas decisões, e na minha opinião, diz ele, não é culpa dos pais se não quiserem seguir os caminhos do Senhor. Eu fui agraciado por Deus com 7 filhos e todos estão na igreja e ensinando os meus netos. Outro ouvinte diz: eu acho que é questão de escolha. Minha mãe criou todos os filhos no caminho do Senhor. Hoje eu e a minha irmã somos servos do Senhor. Já os meus irmãos não. E todos tivemos a mesma criação e a mesma base bíblica, diz aqui uma outra ouvinte trazendo seu posicionamento. Bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor, pastor? Bom dia, pastor JR, bom dia, amigos na mesa. Bem, a criação, a gente pensa que cria todos os filhos da mesma maneira, mas a gente esquece que cada receptor recebe a mensagem de uma maneira. A linguagem de amor de cada filho, a forma de se expressar de cada filho. Às vezes um filho faz uma coisa justamente para dizer assim: me pega no colo. Ele quer chamar a atenção. E a gente, ao invés de fazer isso, pode até jogá-lo para mais longe ainda. Então a gente primeiro precisa entender que cada filho merece uma atenção específica. Agora, o grande problema é que a gente transforma as nossas fragilidades, os nossos insucessos na criação dos nossos filhos em um trauma espiritual para a nossa vida. É como se o meu filho escolheu o caminho errado, a culpa é minha. A culpa é totalmente minha. Eu também acho que tem muito pai que está sendo escravo de uma maquinação diabólica. Por quê? Porque muitos filhos foram criados no caminho do Senhor, tiveram pais honestos. Talvez o pai não era aquele pai de um jeito que ele gostaria que fosse, mas o pai deu uma integridade de vida, de relacionamento. Aí o cara escolhe o mundo. Por quê? Porque o baile funk estava gostoso, porque tinha umas meninas bonitas lá, que ele gostou de ir pra lá, a galera tava bebendo, e ele começou a ir pra noitada, e aí ele pega uma AIDS, ele toma um tiro na noite, aí ele vai culpar os pais. Então é muito importante que a gente entenda que a Bíblia é clara em dizer: instrui o menino no caminho, ou seja, ao longo do caminho eu vou instruindo, mas eu preciso também saber que cada um dará conta de si mesmo a Deus. E é muito importante que eu coloque para o meu filho que ele tem uma identidade diante de Deus, e ele tem que responder a Deus diante da vida que ele tem, senão ele vai sempre se vitimizar e jogar para os pais a culpa dos seus atos. Eu concordo com o nosso amigo que acabou de falar, nosso pastor, porque nós vemos um Davi que errou muitas vezes, mas no quesito fé e amar a Deus,
ele tentou transferir isso aos seus filhos. Nós vemos um Davi que tem um filho como Salomão, que a todo momento faz referência da fé do pai e pede ao Senhor que eu ande no teu caminho, que eu guarde os mandamentos que tu me deste através do meu pai. E vemos um Davi que tem também um filho como Absalão. Então eu acredito assim que os pais erram, mas que o fator decisivo nessa questão de desviar-se, ele tramita pelo caminho da escolha. E a gente tem que trabalhar isso para que não hajam pais escravizados e nem filhos caminhando debaixo dessa desculpa. Eu não tô porque o meu pai deixou de fazer. Você pode escolher, né? Eu vejo Davi como exemplo negativo de pai, né? Também, e até Absalão é exatamente isso. Absalão, o termo Absalão seria o homem da paz, né? Que é Absalom, que é a questão de Shalom da paz. Então essa seria, Davi, ele é omisso como pai, né? E omisso com relação a ter o seu meio filho, né? Quer dizer, não meio filho, filho dele com a meia-irmã, estuprar a meia-irmã, né? E aí que era irmã de Absalom ou Absalom, né, essa ideia. E aí quem começa a fazer e a defender a irmã, que seria o pai que deveria fazer, Davi deveria fazer isso, é Absalão que toma isso. E Absalão, toda a questão, a ação dele é no sentido, como disse o pastor, de Davi pegar ele no colo ou chamar a atenção dele. É exatamente isso que Absalão vai fazer. Então um dos grandes erros que nós cometemos é criar diferentes como iguais. Quando a gente fala que a gente dá a mesma base, né, a gente errou, porque na realidade as pessoas são diferentes, cada pessoa tem a sua identidade, cada filho tem a sua identidade, tem a sua concepção de mundo e é em função das questões que estão à volta dele. Então isso é importante a gente ver, que os filhos não são iguais e o pai precisa ter a sabedoria para conseguir lidar e para conseguir tratar com cada filho de forma diferente. Ok, eu quero assim fazer coro às vozes dos colegas, no sentido de que é um equívoco achar que a gente cria os filhos da mesma maneira. Não o pai nunca é o mesmo pai para todos os filhos. E eu posso falar isso porque eu tenho 2 filhos, né? Além disso tudo que foi dito aqui, né, os filhos nascem em momentos diferentes, momento de ciclo de vida diferente, momento de etapa de vida daquele casal diferente. Agora, existe algo que para mim é de suma importância, que independente da época e da maneira como se criam os filhos, falando assim aos crentes, é o texto bíblico que diz, né, que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Há uma diferença muito grande em eu criar o meu filho na igreja, envolvido com a vida comunitária, com a vida de comunidade de fé, e em eu ter a convicção de que aquele meu filho passou por uma experiência pessoal de conversão. Porque se ele passar por uma experiência pessoal de conversão, né, de em alguns momentos eu começar a pontuar para o meu filho junior ou na infância, ou junior, adolescente, que aquilo é pecado e que o salário do pecado é a morte, e de que se ele não tem, o meu filho, convicção de que ele entregou a vida a Jesus, ele está perdido, apesar de ser filho de crente. Então eu acho que é algo que os pais precisam pontuar, a conversão e o discipulado dos seus próprios filhos. O senhor começou, pastor, trazendo um resumo bastante importante. Os pais não são iguais, assim como os filhos não são iguais. De jeito não se dá o mesmo ensinamento aos filhos, porque ninguém é igual, ainda que sejam gêmeos. Sim. Ainda que sejam gêmeos. Você está vivendo a mesma época, mas com aplicações diferentes. Aí o senhor trouxe na sequência uma realidade espiritual, que não muda. Que não muda. O pai muda, o filho muda, a mãe muda, mas a palavra de Deus não muda, a necessidade. Aí é que entra a diferença entre ensinar a criança no caminho do Senhor e levar à igreja. Vocês já apontaram aqui a importância do exemplo e é muito valioso reiterar isso, trazer isso o exemplo, né? Os ouvintes contam aqui, os ouvintes estão falando assim, olha, eu não fui um bom exemplo, ou tem gente que não é um bom exemplo, tá dizendo aqui de uma pessoa que tira a criança no horário do culto e leva pro pula-pula, entendeu? Nesta igreja não tem um culto infantil, ou não tem um culto para crianças, as pessoas ficam juntas, então pega a criança e leva pro pula-pula para uma outra coisa. Existem pais, por exemplo, que gostam de dar para os seus filhos algum tipo de brinquedo. Lá em 1519, que é de onde eu venho, entendeu? O Edson estava lá nessa época levava para os filhos um papel para desenhar, não é?
Hoje o camarada tem um tablet, tem um smartphone lá, quer dizer, o culto tá lá acontecendo, fica, ó, quietinho aí, fica aí quietinho. Uma palavra. Um parênteses aí, vai lá. Aquilo sobre, eu falei de janelas da oportunidade, janelas cognitivas. Boa. Aquela criança precisa aprender desde cedo que aquele espaço, que aquele ambiente não é o playground, não é a sala da escolinha. Ele precisa aprender que naquele momento de culto ele está num lugar onde requer santidade, requer reverência. Ele não sabe, ele está em processo de aprendizagem, né? Agora, se o meu filho leva o carrinho, leva o brinquedinho, leva o suquinho para tomar no banco da igreja, para ele aquele ambiente não é tão diferente. Você tem que ser bem pequenininho, né, pastor? Oi? Pequenininho demais, de colo, para tomar o suquinho, às vezes tem que tomar não? Eu oriento, particularmente, eu oriento a usar aquele espaço reservado para as crianças. Não, mas isso quando tem berçário, né? Entendi, tem um vidro lá e tal. Tô falando nas situações ideais. Eu vi o físico aí, o senhor descreveu com a mão, eu imaginei aí. Pois não, pastor, só puxa aí, vai lá, isso. Eu só estou me lembrando aqui do seguinte, a educação, a gente está falando disso aqui, seja ela de que forma for, dá trabalho, né? Muito trabalho. E às vezes os pais, por conta do fato de que não podem ficar no culto direito, o nenenzinho está pequenininho, está ainda mamando, ou não fica direito com a professora, a mãe tem que ficar presente, eles não querem ir à igreja, eles não querem se submeter àquele momento. Várias vezes algumas mães procuram, pastor, eu vou vir à igreja, eu tenho que ficar lá numa salinha e vendo o culto pelo vídeo ou pelo áudio. Não, eu vou ficar em casa. É uma fase da nossa vida específica, então educar dá trabalho. Chegou na pré-adolescência, dá trabalho. E eu costumo dizer que educar e amar é também confrontar. Hoje em dia os pais me parecem não seguirem muito por esse caminho do confronto, de discordar do filho, essas coisas todas. Limite falta, põe gente. Falta. É uma questão que vivemos. Desculpa, pastor. Acho que a gente está vivendo um tempo hoje que faltam duas coisas. Primeiro, falta identidade. O filho não quer seguir essa religiosidade que ele vê no pai. Ele não quer viver esse tipo de evangelho que ele vê na mãe. O filho está buscando na pós-modernidade uma experiência relevante. Ele, dentro dessa parafernália toda de informações que ele vive hoje, ele quer criar um aplicativo que ele vai ficar milionário da noite pro dia. Ele quer participar de algum empreendimento que vai fazer diferença na comunidade. Ele quer organizar alguma festa que vai ser a maior festa do bairro. Ele quer fazer diferença. E esse tipo de religiosidade, sistematização de vida religiosa, sem fogo do espírito, sem alegria, sem experiência, ele não quer mais. Então, primeira coisa que eu acho que está faltando é a identidade cristã nos pais. Nós temos que repensar que tipo de valor, que tipo de fogo, que tipo de chama, que tipo de paixão eu passo ao meu filho, porque ele não vai olhar o meu ritual, ele vai olhar a minha espontaneidade, a minha alegria no que eu estou fazendo. Exatamente. O segundo problema é que nós estamos hoje terceirizando. E o pai, hoje sempre foi feito assim, o pai acha que ele levou para a classezinha tem que fazer o serviço dele. Então, qual é o pai que senta para apresentar o plano de salvação para o seu filho e faz um apelo? Deveria ser assim. O pai deveria explicar, filho, muito antes da igreja. Aconteceu isso com 2 anos de idade. Contando a história com bíblica. 3 de novo, com 4 de novo. Em algum momento, pega ele na maturidade para conversão. Eu concordo com o pastor Josué, porque, na verdade, o que a Bíblia ensina em Deuteronômio 6,6 é o quê? Ensinar o menino no caminho, instruir com persistência, sentado em casa, andando no caminho falando, e o pai está transferindo à igreja uma responsabilidade que é nossa. Está sobrando religiosidade, está faltando relacionamento. Porque quando você tem um relacionamento vivo com Deus em casa, o seu filho chega na igreja de certa forma já discipulado. A igreja e a escola são parceiras na educação. Elas não são responsáveis. A responsabilidade que a Bíblia dá é nossa. Eu tenho que andar falando sobre isso com ele, eu tenho que ir ao deitar, ao levantar, orar com ele, ensinar ele no caminho. E essa persistência pela nossa vida moderna hoje, ninguém tem tempo para nada, quando na verdade se tem tempo para o Facebook,
Facebook, mas não se tem tempo para orar com o filho de manhã e já se acorda com o celular na mão, a gente está deixando a desejar no nosso relacionamento com Deus para transferi-lo aos nossos filhos. Pelo que eu entendi dos companheiros aqui, a responsabilidade pode ser sim dos pais, pode ser sim dos filhos e podem ter outros motivos aí que ao longo da vida as coisas podem acontecer e as oportunidades podem aparecer, mas ficou claro para mim aqui que nós nunca podemos desistir dos nossos filhos, ainda que eles estejam longe, nunca, mas nunca desista dos seus filhos. Gente, a Polícia Civil realiza desde hoje cedo, quarta-feira, uma operação para combater o crime de racismo, isso no Paraná, Minas, Santa Catarina, Bahia, Rio Grande do Sul e em São Paulo. De acordo com a polícia, a ação tem foco no caso da atriz Thaís Araújo, que foi alvo de comentários racistas em seu perfil do Facebook. Nós acompanhamos isso aí, não foi a única atriz, depois outras vieram à tona e trouxeram depoimentos e outras pessoas que não são conhecidas também apontaram que isso vem acontecendo, né? Os policiais tentam cumprir 4 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão. Você sabe que as redes sociais têm se tornado um lugar onde as pessoas acham que pode falar o que elas querem sobre qualquer assunto o tempo inteiro. E quando chega nesse aspecto aqui, a coisa esquenta. A pergunta é: você já foi alvo de racismo? O Brasil é racista? Como deve proceder um cristão diante desse assunto? E eu vejo com você, ouvinte amado, a sua opinião participando conosco hoje aqui, através dos nossos canais de comunicação aqui na nossa 93 FM. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. E aí, pastor Edson, começa ouvindo a sua opinião no nosso debate 93 de hoje. JR, eu já fui alvo de racismo algumas vezes, né? Uma vez que ficou marcante foi exatamente em Goiás, lá em Caldas Novas. Eu me lembro que a gente estava numa piscina lá e tinha várias pessoas, piscina pública, né? Lá no hotel, e alguém se aproximou de mim. E um rapaz, né? Se aproximou e me tocou em mim, né? Aí ele falou: você é puro sangue? Eu não tô entendendo, você é puro sangue. Aí depois que eu observei que tinha eu e outro rapaz do Rio, que nós estávamos em Mocidade, que eram os únicos negros que estavam numa piscina muito grande. E o rapaz falou pra mim que ele só tinha visto preto, isso há 20 anos atrás, na televisão. Ele nunca tinha visto uma pessoa e por isso que ele se aproximou, na curiosidade, tocou em mim pra ver como é que sair a cor, alguma coisa, não sei, que era água quente, né? Pra saber alguma coisa. E outro fato muito interessante é que eu estudei com algumas pessoas de Santa Catarina, né? E tinha um rapaz que ele aprendeu português na escola, né? Ele falava alemão, eles falavam alemão entre eles, e eu me lembro que ele chegou: Edson, como é que você, sendo negro, pode tirar uma nota maior do que a minha, né? Então foram 2 fatos assim, bem marcantes assim que foram, né? Ó, aqui um ouvinte nossa dizendo que ela estava num elevador, ela estava dentro do elevador e uma socialite foi entrar, quando viu que ela estava, deu um passo atrás e não entrou. Isso nós estamos dizendo nesses dias. Essa história da piscina foi quando? Da piscina. Olha, foi vamos interromper aqui só um minutinho, pastor Edson, para dizer que o presidente Lula resolveu assumir o ministério. Vamos lá, vai, conta ali, Laís, pra gente. Assumiu o ministério. Olha aí, entra aí. Era o último assunto, eu não consigo ler lábios. Avisa que eu não consigo ler lábios. Eu consigo ler texto, ouvir vozes. Ler lábios eu ainda não tô conseguindo. Mas essa informação. Então, acabou de sair a informação que eu recebo da nossa jornalista Laís, que Lula assumirá a Casa Civil. Entendeu? A casa estava muito desorganizada e aí encontraram no Lula a pessoa para assumir. Quer dizer, foi o que eu disse aqui no início. Meu último tema caiu, o tema caiu, né? Porque aí a questão é o seguinte: ele já assumiu. Várias pessoas opinando aqui, dizendo que não podia, enfim, mas tá aí, é um assunto já. Agora é fato, depois nós vamos comentá-lo aqui para os nossos ouvintes. Mas
Companheiros, quando a gente fala sobre racismo, nós estamos falando dentro de um país que é absolutamente miscigenado, um país que é misturado, nós temos diversas matizes, né? Diversas fontes, diversas origens, e ainda assim acontece, né? Qual o posicionamento da igreja em relação a isso, o posicionamento bíblico em relação a esse tema? Eu lembro aqui do pastor Batista Martin Luther King, que entrou para a história da humanidade como alguém que de fato trouxe uma mudança bastante grande nesse aspecto nos Estados Unidos, como alguém que enfrentou todas as adversidades e produziu uma manifestação pública que ela ecoa até hoje. Ela aconteceu nos anos 50. Exatamente. Até hoje, quando fala sobre racismo, ele é lembrado como alguém que diz, olha, essa é uma pessoa que realmente fez a diferença. E aí, companheiros? Eu queria ler um texto aqui, JR, em Tiago 2:9, que diz: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Racismo é pecado e também é crime, mas é um crime de uma sutileza muito grande. E muitas vezes quem é vítima desse crime se sente constrangido ao declará-lo, porque parece que racista é quem sofre o racismo no Brasil. Se ele falar que foi alvo de racista, parece que ele é o perseguidor de uma cultura normal. Quando, na verdade, fazer acepção de alguém pela cor da sua pele, credo, religião, qualquer outra coisa é crime. Mas falando aos cristãos, a Bíblia diz que quem faz acepção de pessoas, ele comete pecado. Racismo é pecado. É inadmissível em um congresso, em uma reunião, até dentro do nosso meio, que alguém seja destratado pela cor da sua pele. É pecado e é crime. Interessante é que esperar de alguém que não conhece essa verdade, pastora, que ele entenda o racismo como pecado, é utópico, porque ele não vai ver o racismo como pecado. O racismo desculpe a expressão, é nojento, é repugnante, é inacreditável, é asqueroso, falta-me adjetivos, é difícil imaginar que em pleno século XXI alguém se reporte a uma pessoa com esse tipo de abordagem, tocar na pele para se certificar, não sei de quê, quer dizer, mas infelizmente a realidade existe até os nossos dias. Negar a existência do racismo logo no Brasil, que é um país extremamente miscigenado, é um absurdo. Agora, do ponto de vista da igreja, é preciso ressaltar com muita ênfase que é pecado. Racismo é acepção de pessoas. Então, se alguém diz que professa a fé cristã, ama Jesus, ama a palavra e de alguma maneira pratica algum tipo de racismo, você está em pecado diante de Deus. Então, muito boa a colocação, e a igreja, o crente em Jesus, precisa ver o racismo como uma prática pecaminosa. Eu considero que o racismo, a gente tem que abordá-lo pelo outro caminho também, não só o de ida, o de vinda. Exatamente. Porque nós temos muitos exemplos também do negro bem-sucedido, o jogador de futebol bem-sucedido, e ele tem negras lindas, mas ele faz questão às vezes de casar com uma loira. É preciso que a gente entenda que é um problema endêmico, há um problema muito mais grave. É uma cultura racista que não pega só do branco pro negro, que é o mais fácil a gente perceber, porque vem da escravatura, porque vem também da colonização, quando as índias também foram manipuladas, né, dominadas pelos homens brancos. Então vem daí já essa coisa com índio, com negro. Mas existe uma outra via. Por exemplo, numa igreja, às vezes, as pessoas mais pobres, o rico tenta se aproximar e o mais pobre diz: aqui não vai ter espaço para mim. Porque está tão calejado, tanto sofrimento que ele já não consegue perceber que a igreja é uma comunidade diferente. Tem que ser. Uma comunidade em que, por exemplo, na nossa igreja, nós temos uma pessoa que mora numa comunidade, ela lidera o ministério, e eu tenho empresários que são subordinados a essa pessoa no ministério e obedecem o tempo inteiro. É lindo isso é igreja. Só na igreja mesmo. Isso é na igreja. E nós temos que apregoar isso. E precisamos fortalecer isso. Agora, um outro problema que eu vejo nessa questão é que o preconceito, ele está tomando uma outra veia, que é o seguinte: o grito da minoria homossexual também tem feito com que hoje nós tenhamos um preconceito com a família tradicional. O racismo no Brasil é real, diz aqui outro ouvinte. Estava conversando com uma amiga no WhatsApp e usei uma mãozinha do
curtiu. E ela usou uma mãozinha negra. E a amiga dela disse: vem cá, mas por que você está usando isso? Porque é a minha cor. Essa é a minha cor. Então a nossa ouvinte traz uma perspectiva de que, de fato, isso acontece dentro da própria igreja e dentro de relacionamentos. Outro ouvinte dizendo: eu sou negro e sou baiano. A Bahia é o estado que tem a maioria dos negros e acredito que tem racismo também por parte dos próprios negros com respeito a si mesmo. Quero só dizer para esse ouvinte que o primeiro que já foi preso hoje, acusado dessa injúria, é na Bahia. Se ele é da Bahia, eu não sei. Ele foi preso na Bahia. Eu estava lembrando aqui daquela menina do tempo da Rede Globo, a Maju. Que a primeira menina que se destaca e negra e a repercussão foi bastante grande também, inclusive os próprios companheiros lá se manifestaram ao vivo em relação a ela, em solidariedade a ela e apresentando essa outra via. Quer dizer, isso existe, vocês estão dizendo, na igreja não pode existir. Vocês disseram aqui, um cristão não pode absorver isso como uma coisa comum em hipótese alguma. Então é uma luta contra uma tendência cultural. Não é isso? Exatamente. Eu lembro que em um outro país próximo aqui, nosso país vizinho, eu com um grupo de jovens missionários, e nós todos somos objetos dessa discriminação e de racismo. Até porque na época esse país idealizava uma certa apresentadora caucasiana de olhos azuis e quem não fosse naquele tom era discriminado. Mas na minha concepção o racismo ele está intimamente ligado à nossa concepção de humanidade. O que é humanidade para nós? Falta-nos palavras, falta-nos ensinamentos na sociedade, na igreja, do que é a humanidade, né? A humanidade não é definida pelo tom da pele, a humanidade não é definida pela estatura, a humanidade não é definida pela geografia, a humanidade é definida por outras questões. Então, na medida em que a gente muda essas crenças, a gente muda comportamento. Não há mudança de comportamento sem mudança de crença. Não há mudança de comportamento. A crença que se tinha, Josué citou aqui a escravatura, a crença que se tinha é que o negro era de uma qualidade, o negro e o índio, né? Achava-se que, inclusive, que o índio não tinha alma, não tinha alma. Então, é a concepção de humanidade, né? O ser humano, ele foi feito alma vivente, tornou-se humano, não a partir da pele, mas a partir do sopro de Deus, a partir do alento de Deus. Então, a nossa concepção de humanidade vai determinar como a gente se comporta diante do diferente. E até linkando ao tema anterior da educação dos filhos, isso precisa ser passado na criação assim, espiritual, cristã, religiosa para as nossas crianças, né? Porque às vezes você vê uma criança com um tom de pele diferenciado, uma classe, né, financeira menos favorecida, e você vê aquela mãe, não, procura brincar, procura trocar o telefonezinho com o filho daquele que tem uma posição. É um absurdo total. Então, assim, eu digo, porque hoje eu estou morando em um condomínio, eu tenho 3 filhos e meu esposo é negro, somos negros, né? E eu percebo às vezes esse distanciamento numa piscina, num parquinho, pergunto o que o pai dele faz. Porque eles são negros e estão morando aqui nesse condomínio. Então, eu acho que isso tem que ser colocado também como pauta da aula da escola dominical de nossas crianças. Olha, esse conceito de humanidade. Esse aspecto que a missionária trouxe, ele linka também com a questão da referência, né? Muita gente, quando vai falar sobre alguém, tá certo? Olha, aquele ali, qual? Expressão, olha aquele menino, qual? Aí fala alguma. Isso é uma reeducação dos adultos. O adulto tem que aprender a dizer camisa azul, camisa verde, bonezinho, e uma educação short, do negro, sem né, camisa, JR, porque você entendeu? Tem que aceitar ser chamado de negro. Eu sou negra. Sim, mas esse é um aspecto seguinte. Mas a expressão pejorativa. O outro fala isso, entendeu? A expressão pejorativa. Porque não vai falar do branco. Ele não vai falar assim, aquele branco. Pode até falar, branquelo, mas já é uma zoação. Mas em geral não fala. Eu acho que algumas questões eu acho que são muito importantes. Por exemplo, negros, né? Falando
falando relacionada a nós. Naturalmente, há um complexo de inferioridade relacionado à grande maioria dos negros em si, né? Então, esse complexo de inferioridade faz ele se relacionar de uma parte, ao invés de igual, relaciona como inferior, assim como também Ou como há das vezes. mulheres, na defensiva, assim como há das mulheres em relação aos homens. A minha mulher é branca. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar a minha esposa, falaram na igreja, olha, ele é negro, mas é boa gente. Quer dizer, então, essa é a questão de comparação. Alguém já usou a expressão tem alma branca. Pelé, não foi? Então, essas são questões que às vezes a gente vê e as pessoas às vezes não fazem isso por mal. Elas fazem isso pelo jeito delas serem mesmo, porque a questão, por exemplo, a gente vê a abolição da escravatura tem um pouquinho mais que 100 anos, né? Então então, historicamente, isso não dá pra gente mudar, né? Por exemplo, tem pessoas que têm os avós que foram escravos ainda vivos, então não dá pra gente mudar isso, e as questões locais, se a gente for ver, eu estava observando se tinha o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro talvez seja o mais fácil da gente viver, porque talvez seja muito menos do que nos outros estados ali. A gente pensa, temos do sul, se a gente descer, parte de São Paulo e a parte centro-oeste do Brasil, né? E a gente vê, e o Nordeste também, né? Eu pensei aqui olhando a questão, o Nordeste também é muito racista. Então, a gente tem essa dificuldade, né? E as pessoas não fazem por mal, por isso a gente aceita que as pessoas não fazem no sentido, mas porque elas entenderam assim e isso está internalizado nelas, né? Então elas têm dificuldade de liberar, de trabalhar uma outra forma, por isso falou da questão da concepção de humanidade. Isso com 100 anos não dá pra gente ter uma outra concepção de humanidade. Mas a igreja deve insistir, né? Exatamente. Insistir com o filho. Há uma obra interessantíssima que é a religião mais negra do Brasil, resultado de uma pesquisa muito interessante feita por um dos autores cristãos e aponta exatamente a fé cristã e em especial o meio pentecostal como a faixa de religião mais negra do Brasil, tá dizendo que o cristianismo e depois ele trabalha um pouco mais os espaços e aponta que o pentecostalismo é um lugar que agrega bastante negro, entendeu? Claro que não são todos, não é a maioria, a pesquisa foi feita há algum tempo, isso também muda, mas é uma perspectiva, ou seja, pelo que eu trouxe aqui e absorvi da opinião dos irmãos aqui, é possível hoje ainda, infelizmente, ser alvo de preconceito racial, nós estamos falando de raça, né? É possível que isso venha acontecer, uma pessoa no elevador, uma pessoa numa loja, já ouvimos várias vezes de pessoas que foram numa loja e aí quando alguém foi atender, disse, não, eu não quero ser atendido em hipótese alguma, não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter aquilo outro, enfim, de toda forma nós teremos que ter a tranquilidade para analisar esse assunto de forma lúcida e aí pela via da casa, né, que a pastora missionária trouxe isso aqui, e a via da própria igreja, ao dar espaço para as pessoas, né, não é cota, é espaço, dar oportunidade para todos, porque na igreja nós lidamos com talento e dom, não com cor. Não lidamos com quem tem dinheiro ou quem não tem, não lidamos com quem tem mais educação formal ou menos, nós estamos lidando com uma questão espiritual que lida com talento e dom. É isso, companheiros? Eu acho que essa questão racial está intimamente ligada à questão econômica. O negro é visto como aquele que mora num lugar mais pobre, aquele que estudou menos, por causa desse ranço que nós temos na nossa história. Mas a gente vê que quando, por exemplo, Joaquim Barbosa mostrou a sua genialidade, a sua inteligência, sua postura ética lá no Supremo Tribunal Federal, eu peguei um avião em Brasília e o Joaquim Barbosa estava na primeira fileira e eu já tive vontade de parar ali para pedir a ele para tirar uma foto com ele. Aí, mas eu não fiz, que eu fiquei meio um pouco acanhado. Aí eu sentei lá atrás. O avião levantou o voo, meu amigo, não demorou 5 minutos de voo, foi um lá e falou assim, posso tirar uma foto com o senhor? Fez uma fila. Bastou o primeiro. Bastou o primeiro, uma fila. Uma fila. Eu pergunto, alguém tem preconceito com o Pelé? Não. Alguém fala alguma coisa? Então, assim, eu acho que o que é lindo é que o negro, ele mostrou que ele é capaz de superar até a adversidade que ele viveu. Ele está indo além, né, do contexto branco, ou amarelo, ou azul, seja lá o que cor que for. E isso está fazendo com que haja
ainda que lenta, uma mudança muito grande. Exatamente. E na igreja isso tem que ser acirrado. Por quê? Porque na igreja nós também temos aqueles irmãozinhos que são um pouco mais generosos na oferta, no dízimo e tal. E aí, normalmente, isso vai pesar também na moral que ele tem na igreja. Então, o racismo, para mim, está muito ligado à economia. Com certeza. Por isso que eu acho que a gente precisa fortalecer muito, principalmente nas regiões de pobres, o apoio educacional. A igreja tem um papel nisso aí, para tirar esse racismo no país. Só um exemplo aqui, Josué, que eu me lembrei. Uma certa ocasião eu fiz o casamento de uma menina era branquinha e ele era negro. Alguns meses, alguns anos mais tarde, ela engravidou. E ela chegou para mim e disse assim: posso pedir para o senhor orar por mim, por uma coisa? Eu disse: o que foi? Ora para o meu filho não nascer negro. Para o meu filho não seja negro. A minha reação foi mais ou menos essa aqui que vocês estão tendo, um silêncio, como quem não estava acreditando no que estava ouvindo. Ao mesmo tempo que a pessoa, ao se casar com um negro, demonstra não ter racismo ou qualquer problema dessa natureza, ela pedir para que o filho não nasça negro, foi para mim um choque. Será que talvez ela não queria que o filho sofresse com racismo? O instinto de mãe. O instinto de mãe. Não quero ver meu filho passar pelo que meu marido passa. Eu vou não tentar estou defendê-la. mas será que justifica? Pode ser um monte de coisa. O fato é, companheiros, que infelizmente vivemos isso e a igreja deve ser um agente para transformar, assim como Martin Luther King, liderando um movimento histórico como esse até hoje é lembrado, relembrado, e era um pastor, um homem de Deus, um cristão, com os erros e acertos de qualquer um. Não precisa dizer que ele errou também, porque certamente teve muitos erros, mas não são os erros que vão desqualificá-lo nesse aspecto que aí está. Eu quero agradecer aos companheiros, dizer o seguinte: olha, eu tô com outro tema aqui, que é o tema do aborto, mas eu vou segurar esse tema para amanhã, porque nós precisamos dar a ele o espaço devido, porque muitas vezes, assim como no caso do racismo, quando acontece com a gente, é diferente. É diferente. Nesse caso aqui, a menina foi estuprada várias vezes e foi estuprada pelos companheiros da mãe. A gente não sabe se essa menina manifestou, essa menina de Campos, o aborto aconteceu aqui. A justiça autorizou a menina de 13 anos, né? Com uma gestação já em andamento, já com 18 semanas aqui, quer dizer, já produz um certo volume ali, e aí você tem essa ação da justiça. E a dúvida é essa: você é contra, a favor, ou prefere não responder esse assunto? Se fosse com você ou com alguém do seu relacionamento, o que você faria? O que diz a Bíblia sobre o tema? E nós vamos fechar ouvindo aqui os companheiros. Lula aceita convite de Dilma e assumirá o Ministério da Casa Civil. A pergunta era: Lula será ministro ou não? Tá respondido. Já foi respondido. Você acha que ele deveria aceitar? A sua opinião não foi levada em consideração, não deu nem tempo de vocês opinarem, vocês não tiveram essa oportunidade. Ele não viu vocês. Qual sua posição? Aí sim. Favorável, contrário ou indiferente? Quem começa? O PT não está nem um pouco preocupado em resolver a crise política e econômica que assola a nossa terra. Nem um pouco. Está trazendo Lula para uma função de uma pessoa que não tem a menor aceitação em nenhum espaço. Nem dentro do próprio PT ele hoje consegue articular devidamente. A credibilidade dele está caindo a cada dia. Na Casa Civil você precisa de um articulador, uma pessoa que consiga ir no PSDB, ir no PSB, ir no PT, ir em todos os lugares. O Lula hoje acusado por 1 milhão de coisas, e ele vai ser esse articulador. Que credibilidade tem para isso? Infelizmente o PT está simplesmente dando um foro privilegiado, usando a lei, né, para poder tirar ele daquilo que todo cidadão deve ter na vida, que é um julgamento justo, um julgamento decente. Estão querendo tirar ele do foro lá, porque estão achando que no Supremo, como tem 8 lá dos 11 que o PT indicou, que eles vão afrouxar pro Lula. Só que é o seguinte: as citações de Mercadante ontem, citando inclusive Lewandowski e outras citações, fazem com que a Suprema Corte fique numa situação muito complicada. Se eles derem mole para Lula, o nome deles ficará marcado na história.
como aqueles que negaram a República. Eu acho lamentável essa questão, e o que eu percebo, isso realmente, o Brasil parece que deixou de funcionar para tratar sobre questões políticas e as pessoas viverem em torno delas mesmas, ou seja, as pessoas deixaram de trabalhar para o Brasil para trabalhar para elas, para se defender, isso a nível geral. Hoje eu estava ouvindo a reportagem pela manhã, né, e vendo várias acusações, e talvez esse seja um ponto que eu acho que talvez a gente precisa ver, é que Lula tem realmente a questão da articulação, e por conta da articulação ele conseguiu envolver todo mundo, né? Eu estava vendo lá as pessoas envolvidas de vários partidos diferentes, ele conseguiu articular, ele conseguiu colocar todas as pessoas ali envolvidas, e talvez ele faça esse papel de uma forma boa, mas não vai ser bom para o Brasil. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é que mesmo que ele se livre, a família dele, que também está sendo investigada, ela não vai se livrar das questões da investigação pela Polícia Federal, né? Ele vai ter talvez um fórum privilegiado, sendo ele ministro, né? Mas eu acredito que pela questão do Brasil, pelo momento histórico que está o Brasil, eu acho que isso talvez não deva ser tão privilegiado, né? Já que essa tem sido toda a indicação relacionada a isso, né? Então eu acho lamentável acontecer um fato desse, eu acho lamentável o Brasil estar passando por esse momento, e eu acho muito lamentável as pessoas só estarem pensando nelas, né? Eu acho que a Bíblia é bem clara quando diz que quando o ímpio, né, governa, o povo geme. E já que estamos gemendo, eu acho que é um momento para a igreja acordar e parar de demonizar a política e se posicionar de uma forma mais eficaz, né? Eu estou aqui diante de pastores e, graças a Deus, muito esclarecidos, e eu acho que é preciso falar ao nosso povo um dia, talvez, por semana, sobre essas questões, porque da mesma maneira que nós temos membros esclarecidos, nós temos outros tantos que ainda trocam o seu voto por um saco de cimento. Então eu acho que a igreja precisa assumir o seu papel de educação política também. Jesus nunca temeu, né, adentrar a essas questões, né? José e tantos outros que participaram de uma melhoria para o povo. Então eu acho que a igreja precisa se posicionar, gemer, clamar pela nossa nação, mas também se posicionar politicamente de uma forma mais ética e mais coerente. Só acrescentar que essa manobra que está sendo feita pelo PT pode até ser legalmente permitido, pode até ser politicamente possível, mas é moralmente repugnante, é eticamente nojento, lamentável. O país assiste hoje, não sei até que ponto as pessoas se dão conta disso, numa das maiores demonstrações de posturas anti-república, que já foi dito aqui, de falta de visão e de amor ao povo, e isso é muito lamentável. E finalizando, eu fico pensando até que ponto essa manobra não é uma assinatura de atestado de culpa que o indivíduo acaba fazendo. Alguns dos nossos ouvintes estão trilhando esta via, falando sobre a questão de responsabilidade, que está assumindo responsabilidade. Alguns dizem que a presidente Dilma revela sua fragilidade enquanto líder, porque ela se tornará, segundo eles, um fantoche nas mãos do terceiro mandato do Lula, ex-presidente, né? Lula. Outros ouvintes clamando aqui pelo Sérgio Moro, dizendo que só ele fará a justiça de fato. Deus guarde. A oposição já protocolou um recurso e fará isso em todos os estados e também em Brasília, contra este tipo de possibilidade que eles estão entendendo como uma estratégia. Ele vai ser empossado agora à tarde. A casa caiu, a bolsa caiu, a casa também, né? Casa Civil caiu. Tá escrito aqui, a bolsa caiu, eu li, foi a casa que caiu. Sérgio Moro já o quê? É outro assunto? Bom, Sérgio Moro já é outro assunto. A Casa Civil, então, vai ter a partir de hoje um novo ministro, e esse ministro é o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Bastante comentado nas redes, esse assunto vai ter uma grande repercussão. Esse é um assunto que envolve paixão. Os que defendem o Lula defendem apaixonadamente, e os que são contrários ao Lula, de igual forma. Evidentemente, vocês aqui todos são, até onde eu entendi, contrários, então tem a manifestação contrária aqui ao vivo dos irmãos. Eu não consultei a vocês antes de saber quem é a favor ou contra para discutir o assunto. Esse é um assunto da nossa pauta, é um assunto do nosso dia.
E é necessário que o nosso ouvinte que nos acompanha, ele tenha um posicionamento pastoral sobre o tema, né? A gente escuta tantos comentaristas, né? A televisão, rádio, tá cheia agora de colunista, especialista, artista, todo mundo trazendo opinião. E a gente às vezes diz assim, vem cá, mas o que a Bíblia diz? O que a igreja pensa, né? A gente não tem uma liderança única para dizer que a igreja pensa isso. É por isso que a gente escuta vários líderes, e vários líderes estão trazendo seu posicionamento, e o ouvinte vai juntar esses posicionamentos todos para poder avaliar esse tema. E aí, que o ouvinte dizendo que Lula assinou a condenação dele, enfim, o povo não tem consciência, que a presidente está sendo enganada, e o assunto do Aloísio Mercadante, ilustre ministro da Educação, já está indo agora para um outro viés. Nós estamos vivendo esses últimos dias, um assunto maior do que o outro. Nunca bom, a frase é boa, né? Não sei quem falou, mas nunca na história deste país houve um tempo em que os assuntos mudaram tão rapidamente, e um mais sério do que o outro, de tal forma que quando a gente lembra da prisão ou da condução coercitiva, foi pouco. Do aspecto que envolve a prisão de um, prisão de outro, a delação de um, delação de outro, esses assuntos agora assim, a imprensa sempre foi assim, mas ultimamente a gente não tem conseguido dar conta de todas as informações. Está aí confirmando para os nossos ouvintes a informação que foi dada em primeira mão pelo jornalista Gerson Camarote. Lula vai para Casa Civil, e Jacques Wagner, quem estava lá, que foi pelas informações que indicou o ministro da Justiça, que não ficou, também não ficou, irá para a chefia de gabinete. E o Aloísio talvez apareça aí em algum outro canto e mude-se a figura do ministro da Educação também. Que dia, companheiros, que dia. Quero agradecer aqui os companheiros aqui no nosso debate 93 de hoje, as opiniões. Amanhã a gente volta, nós vamos falar sobre a questão do aborto aqui, e vamos ter aqui as opiniões. Você já passou por isso, conhece alguém? Isso é uma história interessante, especialmente quando você fala na época de Zika vírus, na época de microcefalia, muita gente tem opinado sobre esse assunto. Se acontecer comigo e se eu souber que o meu filho, a minha filha, está tendo um problema grave como esse, eu posso optar por essa via? E aí nós vamos ouvir aqui os companheiros também sobre esse assunto. Outro tema que nós vamos tratar amanhã, com a graça de Deus, é o seguinte, olha, escuta só, é uma noiva de um crente fiel, uma de nossas ouvintes. Ela recebeu uma profecia dizendo que não deve casar-se com esse rapaz, embora ele atenda todas as suas expectativas humanas. Você já recebeu alguma profecia sobre relacionamento? Conhece alguém que casou ou deixou de casar após receber uma palavra? O que diz a Bíblia sobre esse assunto, minha gente? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Missionária, obrigado, querida, Deus abençoe. Obrigado, querido JR, queridos amigos. Desejo um dia de oração a todo o Brasil neste momento tão complicado. Mando um abraço à minha igreja, à minha família, à minha amiga Marcele, que me acompanha, e Deus seja louvado e nos socorra em tempo oportuno nessa nação. Pastor Josué, obrigado, querido, Deus abençoe sempre. Obrigado, JR, obrigado à Rádio 93, um beijo para a Igreja Batista Atitude, Central da Barra. Prazer estar com vocês a cada dia. Obrigado pelo carinho e a paciência. Pastor Rômulo, muito obrigado, querido. Deus abençoe sempre. Oi, gente, eu que agradeço o carinho do convite. Mais uma vez, ter participado desse debate hoje foi uma aula para mim. Parabéns aos debatedores. Deus abençoe a todos e até a próxima. Reverendo Edson, Deus abençoe sempre, querido. Forte abraço. Obrigado, JR. Obrigado, debatedores. Um abraço para os ouvintes, um abraço para a Igreja Presbiteriana Maria da Graça, todo o povo de Deus, minha querida esposa Sônia, minhas filhas Andréia, Ellen e Ana Carolina. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Paulo. Aquele abraço, querido. Muito obrigado, JR. Muito obrigado, colegas. Pastor Josué, é um prazer rever o colega. Amigo de companheiro de quarto de seminário. Um abraço para minha igreja,
Igreja Batista Memorial em Duque de Caxias, para minha esposa querida, Luciana, meus 2 filhos. É um prazer estar aqui. Obrigado, querido. Muito obrigado ao senhor também. Obrigado aos nossos ouvintes, alguns deles aqui do nosso WhatsApp, apresentando algumas perspectivas interessantes. Por exemplo, uma de nossos ouvintes aqui fala sobre a questão de deficiência, porque ela tem uma deficiência física, ela sofre discriminação. Muitas vezes, o nosso tópico aqui hoje, ouvinte, foi a questão um dos nossos racismo. Então, uma questão de raça, né? Não uma questão de uma característica que é individual, mas nós vamos colocar isso também na nossa pauta, porque isso é super interessante. A sua palavra é muito boa. Muitas igrejas não têm estrutura para poder acolher uma pessoa com algum tipo de dificuldade, e existe sim para muita gente uma discriminação por uma questão física. Nós vamos orar, vamos apresentar este tema diante de Deus em oração, clamando ao Senhor Deus pela sua misericórdia, pela sua graça sobre as nossas vidas. Nós vamos pedir ao Senhor que nos oriente e assim Ele nos conduza. Eu vou pedir o reverendo Edson para orar conosco. E o tema de hoje, diante de Deus em oração, os temas de hoje, o nosso Brasil precisando tanto da graça de Deus. Vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Querido Deus eterno, bendito Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse momento, quando podemos estar numa via de rádio, Senhor, proclamando o teu nome. Queremos, Senhor, te pedir, Senhor, pelas crianças, pelos filhos, nossos filhos, Senhor, e queremos colocá-los diante dos teus pés. Queremos te pedir, Senhor, que haja prioridade nossa como pais, que não sejamos negligentes, Senhor, diante da nossa função de educar os nossos filhos, de ensinar nos teus caminhos. Queremos te pedir, ó Pai, também pela situação política do nosso país. Nós clamamos por ti, ó Pai, e sabemos, Senhor, que a solução do Brasil está nas tuas mãos, e queremos te pedir, Senhor, que tu ouça, Senhor, as nossas orações e atenda, Senhor, segundo o teu propósito, segundo o teu querer, que as nossas igrejas sejam igrejas, Senhor, que tenham consciência política, que nós possamos ser instrumentos de transformação nesta nação. Pai, nós oramos em nome de Jesus, teu Filho. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.